Alguém já disse, queridos, que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus de Nazaré. Graças a Deus, a história da Páscoa não termina num funeral, mas termina com uma festa que nunca mais terá fim. O túmulo vazio foi o berço da igreja, onde ela nasceu. Ela nasce, ela surge, ela é alimentada, nutrida, energizada, potencializada pela realidade do túmulo vazio. Nós pregamos, já disse também um pregador, um Cristo que esteve morto está vivo, e não um Cristo que esteve vivo está morto. Está vivo e para todo sempre. Na verdade, o que a Bíblia deixa claro, e eu tenho repetido, é que Jesus matou a morte. O apóstolo Paulo diz que ele arrancou o aguilhão da morte, o instrumento de destruição que dava poder a ela. A ressurreição de Jesus é a mais suprema demonstração do poder de Deus. Nós ficamos encurralados, a humanidade, diante do fato. Ou ela é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então é o fato mais extraordinário de todos os tempos. A ressurreição de Cristo e a fé cristã permanecem em pé ou caem juntas, ou sobrevivem juntas ou caem juntas. Sem a ressurreição, se ela não é uma realidade, o cristianismo é uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. O apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 15, que sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Seríamos um bando de tolos capazes de acreditar em qualquer coisa. Sem a ressurreição, diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação seria inútil, apenas um discurso bem elaborado, bonito, que provocaria algumas reações emocionais mais inconsequentes. Ainda diz ele que sem a ressurreição a nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não teriam sido perdoados, seríamos as pessoas mais infelizes por crerem numa fraude. Sem a ressurreição, ainda diz o apóstolo Paulo, a morte teria a última palavra e a nossa esperança do céu seria, na verdade, um pesadelo. Sem a ressurreição, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa jamais inventada. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria pretensamente salvo o mundo. Mas, de fato, Cristo Jesus ressuscitou. A grande diferença, eu tenho dito deste púlpito, entre a fé cristã e as propostas religiosas, por mais bonitas que sejam, variadas, filosoficamente carregadas de virtudes, e a fé cristã é apenas um túmulo vazio nas cercanias de Jerusalém. Esse túmulo faz toda a diferença. Você pode, eu tenho dito e pregado, visitar mausoléus de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e tantos outros, Zoroastro, mas se você chegar diante do túmulo de Jesus, vai observar que ele está vazio, porque Jesus de Nazaré venceu a morte. Eu quero nessa manhã refletir de forma muito simples sobre 3 realidades da ressurreição que precisam estar enraizadas no nosso coração. Perdão. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus autentica a instalação de uma nova e eterna aliança de Deus com o ser humano. Se você lê a Bíblia, você vai ver que o resumo das alianças de Deus está em 2, a antiga e a nova, conhecidos como Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, para que houvesse a expiação dos pecados, uma vez por ano a nação era reunida
O pessoal, as pessoas levavam a consciência pesada, acusada, e então o sumo sacerdote, isso era feito apenas uma vez por ano, tomava um animal inocente, sem manchas, sem defeito físico, levava esse animal, punha a mão sobre a cabeça, transferia simbolicamente os pecados, as transgressões da nação para aquele pequeno animal, um cordeiro, que não podia ter defeito físico, que não podia ter nenhum tipo de mancha no corpo, que deveria ter 1 ano de idade. E depois que isso era feito, e simbolicamente a transição era feita de pecados humanos para a mente, a cabeça inocente daquele animal, ele entrava, e repito isso só uma vez por ano, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e ali derramava o sangue daquele animal imolado, derramava o sangue daquele animalzinho sacrificado, e ele levava consigo guizos presos à cintura e uma corda que ia até o lado de fora, porque o que estava estabelecido era o seguinte: se Deus aceitasse o sacrifício pelos pecados e perdoasse a nação, ele então andava de um lado para o outro, os guizos eram ouvidos e as pessoas explodiam lá fora em louvor e gratidão. Caso Deus não aceitasse, diz a Bíblia, na antiga aliança, o Antigo Testamento, o sumo sacerdote então morria, pagava com a própria vida a rejeição, e então ele era arrastado para fora pela corda amarrada à cintura, já que naquele lugar santo, que se tipificava, que simbolizava a habitação do Deus eterno, ninguém poderia entrar. Quando Jesus morre, o sangue é derramado. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando aquela pedra voa, quando aquele túmulo é abandonado pelo Senhor ressurreto, quando a vida brota, quando o sol renasce, quando a ressurreição é um fato, Deus está dizendo para que o universo inteiro ouça: eu aceito o sacrifício feito pelos pecados do povo. É o sim de Deus, é a autenticação de Deus. É como se Deus olhasse e dissesse: a partir de hoje, Patrícia, você é justa diante de mim, eu aceito o sacrifício feito por você. A partir de agora, Pedro Ivo, Gileno, Adalberto, vocês são justos e justificados, porque eu dei um sim, e não foi apenas o som de um guizo, mas os cânticos angelicais inundaram o cosmos, porque o túmulo vazio é sinal de que o meu pecado, o seu pecado, as minhas transgressões, as suas transgressões, falo dos que creem, não dos que são religiosos, repetitivos, mecânicos, mas dos que creem para a vida ou para a morte, estão justificados, e nele nós somos justos, bendito seja o seu nome. É por isso que Paulo canta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Levante-se, apareça. E ele mesmo diz a razão pela qual não há forma de acusação contra o que crê: é Deus mesmo quem o justifica. É o próprio Deus quem o justifica. Toda vez que o Senhor olha para mim, para você e para os desvios da nossa vida, porque a Bíblia diz assim: quem pensa está de pé. Quem pensa. Estar em pé por fora é fácil. O grande problema dos 10 mandamentos é esse, porque ele começa com fatos objetivos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. São ações. Eles se tornam complicados e difíceis para a natureza humana quando são internalizados. Não cobiçarás. Aí já pode haver a transgressão sem que o rosto mostre,
aí já pode haver a transgressão maquiada pela virtude, aí já pode haver a transgressão oculta, silenciosa, coberta, administrada, que ninguém jamais vai saber, mas que é transgressão diante de Deus. No entanto, o que a palavra de Deus nos garante é que quando o Senhor ressuscitou, todo esse problema foi resolvido na vida daquele que crê. Estamos livres, queridos. Se há uma coisa que dá dó, é ver um cristão sincero andar encurvado sob peso de acusações, andar com fardo nas costas. Quando aquele túmulo ficou vazio, Deus disse sim, acabou, está consumado, está resolvido. Agora é um novo contrato, é uma nova aliança, é um novo pacto, é um novo acerto. Não foi o meu sangue que justificou os meus pecados, foi o sangue de Jesus de Nazaré. Por isso nessa manhã celebramos, e é por isso que João Batista, quando viu o Senhor Jesus às margens do Jordão, disse: esse é o Cordeiro de Deus que carrega, que leva, que conduz os pecados do mundo. Olha aqui, se você crê, eu não estou dizendo se você é de igreja tal ou igreja tal, eu não estou dizendo se você pertence a um CNPJ religioso, eu estou dizendo se você crê com o coração e confessa com a boca, você está liberto, salvo, curado. O resto, como diz o reverendo Carlos Alberto, é protocolo que vai ser cumprido dia a dia na nossa vida. Jesus não viria para sofrer o que sofreu, viver o que viveu, para deixar um complemento para que eu realizasse. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então é manhã de celebração por isso. Nós não vivemos mais sob a égide da antiga aliança. Ela nos serve de exemplo, de orientação. Paulo a chama de pedagogo, isso é, aquele que nos ensina. Ela é o espelho para onde olhamos e vemos o que devemos corrigir. No entanto, o destino eterno, a segurança da alma estão absolutamente definidos por o que crê na ressurreição de Jesus de Nazaré. Você imagine o tamanho do grito de Deus, que ecoou pelo universo, invadiu o inferno. Sim, eu aceito o sacrifício. Maria, Fernando, Elizabeth, Carmen, Pedro, não se preocupem, relaxem. Eu aceito, vocês agora são justos diante de mim. Todas as vezes que o Senhor olha para mim, Ele tem uma lente chamada Jesus de Nazaré. É por isso. Deus não tem, me permitam dizer com toda a reverência, nenhum tipo de estresse. O que é que eu vou fazer? Alexandre errou de novo. Porque ele já não está olhando quem eu sou, mas o que eu serei, porque o que eu serei já é mais certo do que eu sou. É mais fácil eu não estar aqui do que eu não estar um dia no céu com Ele, por causa daquele túmulo vazio. Amém? Mas há outra verdade na ressurreição que nós precisamos entender. Ela tem um valor existencial. A ressurreição, queridos, ela é um fato histórico no tempo e no espaço. A ressurreição é uma verdade na dimensão humana. Mas o mais extraordinário, ou uma das coisas extraordinárias da ressurreição, é que ela, além de ser história e fato, ela é um princípio de vida, ela é um postulado de vida. E o Espírito Santo, quando habita em nós, passa a habitar em nós, instala em nós esse princípio restaurador de vida. É por isso que a ressurreição tem uma dimensão psicológica. Observem que os discípulos estavam acuados pelo medo, presos pelo medo, encurralados. De repente, o pessimismo deu lugar à ousadia. Foram poderosamente transformados.
tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar. Eles não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontestável da ressurreição, mas ela também tem uma dimensão sociológica. Antes ainda na psicológica, eu quero dizer a todos aqueles que aqui estão ou que me veem pela internet que a ressurreição de Jesus é cura para a nossa vida emocional, para as nossas dores, para as nossas angústias de alma, para as nossas depressões, para as nossas síndromes, para as nossos frequentes desequilíbrios, para a nossa instabilidade, quando nos frustramos ao descobrir que não somos o que pensamos nem o que queremos, quando somos afetados pelos condicionamentos da vida, pelos medos da vida. Você crê, você é dele, descanse, ele está curando você. Ele pode curar no ato? Pode, mas às vezes por uma questão de discipular, ele vai curando num processo. É a luz que vai se tornando dia até chegar o meio-dia. A sua vida terá a obra completada em nome de Jesus, porque ele sentiu angústia, ele sentiu pavor. O texto original lá do Getsemane diz: a minha alma está cheia de pavor, de medo, de agonia. A ressurreição garante a minha cura e a sua cura. Estamos com a nossa saúde emocional garantida em nome de Jesus, e ela vai chegar, não há inferno que evite. Mas a ressurreição é também uma bênção sociológica. Sabe por quê? Porque uma igreja nasceu. Você acha que haveria igreja se não houvesse ressurreição? Não poderia haver igreja se não houvesse ressurreição. A igreja é filha da ressurreição. Gente de todas as nações, raças, línguas, tribos e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. Uma das coisas mais bonitas é quando você encontra irmãos de outras nações, com outra cultura, com a língua que você não consegue entender meia palavra, não é nenhuma inteira, mas você percebe que há identidade espiritual, porque nele habita o Espírito que habita em mim. Somos irmãos, embora não consigamos trocar uma só palavra, adoramos, louvamos, porque há uma nova comunidade. Nós agora somos também cidadãos do reino de Deus. A ressurreição garante isso. As promessas se cumpriram todas, e isso enche o nosso coração. Eu quero, nessa manhã, dizer para você sobre a palavra de Deus. A obra na sua vida, meu irmão e minha irmã, já está feita, totalmente realizada em nome de Jesus. Descanse, é questão de tempo, é questão de dias. Na hora que Jesus entrou na sua vida, a desgraça saiu pela porta dos fundos. Na hora que ele entrou no seu coração, a miséria, o medo, tudo isso saiu. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e quando aquele túmulo abriu-se, nós estávamos e estamos, sempre estaremos justificados diante de Deus. Amém? É por isso que celebramos. Se ela fosse só um fato histórico, já seria uma coisa grandiosa. Mas outros ressuscitaram. Dorcas ressuscitou, Lázaro foi ressuscitado. O caso da ressurreição de Jesus é que ela espalha sobre nós todas as vitórias por ele obtidas naquela madrugada do domingo há 20 séculos atrás. E finalmente, a ressurreição muda o paradigma dos proclamadores do Evangelho. Interessante, alguém já disse que ainda que tudo isso tivesse sido inventado, você tinha que adorar a mente que inventou, porque é algo extraordinário. Você já observou as pessoas que testemunham a ressurreição? Do ponto de vista do marketing, da divulgação da verdade,
do merchandising, da publicidade, é o antitestemunho marqueteiro. É o antitestemunho do merchandising. Vejam as testemunhas do maior fato da fé cristã e do maior acontecimento da história em todos os tempos. Se dependesse, por exemplo, de um Duda Mendonça, eles nunca seriam os que foram. Primeiro, mulheres nervosas. Eu não vou dizer que isso é redundante, porque as mulheres não são nervosas. Nós é que somos. Elas vão ao túmulo cedo, nervosas. Ontem eu vi um trecho de um filme e achei extraordinário o perfil da atriz que representou Maria Madalena ao chegar ao túmulo, porque realmente ela expressava angústia, estresse, agonia, nervosismo, nervos à flor da pele. São elas que vão lá. É uma Madalena, ex-prostituta, ex-possessa. São dois anônimos, a gente não sabe nem o nome deles, que andavam no caminho de Emaús. Se fosse um marqueteiro profissional, ia dizer: na verdade, Deus escolheu muito mal. Deus quebrou os critérios. A pergunta é: por que Deus dificultou tanto essa credibilidade do fato mais importante da história? Afinal, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Somos um bando de bobos, diz ele. Somos uns iludidos, enganados. Agora, olha aqui comigo, vamos botar a mente para trabalhar um pouco. Se o critério, se Deus escolhesse os primeiros proclamadores da ressurreição pelo critério da impressionabilidade, isso é, para impressionar, o mais indicado seria César, o imperador de Roma. Ele abria a boca e o fato estava no império inteiro. Se Deus tivesse escolhido os mensageiros da ressurreição pelo critério da oficialidade, então seria Caifás, o sumo sacerdote, a palavra oficial da religião instalada, a expressão formal de um sumo sacerdote. Ele chocaria as pessoas. Se o critério fosse o da legalidade, da observância da lei, o indicado seria Pilatos. Afinal, foi quem julgou, foi quem esteve ali diante da nação, naquele tribunal, julgando o Senhor dos Senhores. Se o critério, me permitam a palavra, a expressão, fosse o escracho político, se Deus resolvesse botar para quebrar, do ponto de vista político, o escolhido seria Herodes, o bonachão. Se Deus quisesse o critério da pureza de sentimentos, da extrema sensibilidade e sinceridade, a escolhida seria Maria, mãe do Senhor Jesus, porque ela seria imbatível no assunto. No entanto, olhem quem Deus manda anunciar: mulheres nervosas, uma ex-prostituta e 2 desconhecidos. Sabe por quê, queridos? Ontem eu meditava nisso e a emoção tomou conta de mim. Primeiro, para que a glória seja do dono da glória e não de quem anuncia. Gente desqualificada. A religião hoje tornou-se tão marginalizada do verdadeiro sentido da fé, que ela iria mandar os virtuosos, paramentados, titulados, doutorados, impressionáveis. Ela ia mandar gente escolhida a dedo. E daí haveria, quase que de forma inconsciente, uma transferência de glória da ressurreição para o anunciador da ressurreição. Mas com esse tipo de gente que anunciou, toda a glória é do Senhor. O Evangelho carrega a coerência da credibilidade. Que ironia, na mais sublime das horas, não depende nem de quem quer, nem de quem merece. E isso mostra que Ele é quem opera o querer e o realizar.
Alguém já disse que Deus é um Deus arriscado. E é mesmo, porque trabalhar com gente como a gente, usar a gente como a gente, e deixa funilar mais, usar a gente como eu, esse Deus é arriscado. Mas Ele ama isso. Ele torna a coisa mais difícil. Lamentavelmente, se fosse hoje, nenhuma organização cristã, entre aspas, de respeito, confiaria uma mensagem tão importante a seres parecidos com aqueles que Deus escolheu. A igreja proíbe pessoas de falarem por muito menos, cala a boca dos que amam a Deus por quase nada, desacredita a mensagem em razão da relatividade do mensageiro. Eu tenho dito que a mensagem do Evangelho é o único caso em que a mensagem é maior do que o mensageiro. Se tivesse então dependido dos critérios atuais, as testemunhas da ressurreição seriam o imperador, o sumo sacerdote, um rei impostor, ou alguns simpatizantes como Nicodemos e José de Arimateia, que tiveram a concessão apenas de levar o corpo ao túmulo. O que é que eu estou dizendo com isso? Que aprove a Deus que eu e você, com todas as fraquezas, com todas as limitações, com todas as tentações, fôssemos os proclamadores da vitória da ressurreição. Saia por aí, por essa cidade, pelas avenidas, pelas ruas, pelas praias, pelos becos, pelos escritórios, pelas universidades, pelas empresas, por onde você andar, onde você for, seja você como foram as mulheres nervosas, como foi Madalena, como foram aqueles 2 anônimos, porque aprove a Deus que gente como nós anunciássemos o maior acontecimento da história da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum deles foi submetido a exame psicotécnico. Vamos fazer um exame psicotécnico. Nenhum deles foi submetido a teste de credibilidade. Nenhum deles teve a estabilidade emocional aferida, porque Pedro era um absolutamente descontrolado do ponto de vista emocional. Nenhum deles teve que apresentar atestado de bons antecedentes para que ficasse estabelecida a verdade da Bíblia que diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Coragem. Talvez homens e instituições não escolhessem a mim e a você, mas Deus nos escolheu e disse: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para todo sempre. Não estamos celebrando um engodo, não estamos celebrando uma farsa, não estamos celebrando uma mentira, não estamos celebrando ilusões, estamos celebrando a verdade. Cristo vive, Ele ressuscitou, e como disse Gioia Júnior, se a razão que motive a paz é sua lei, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. Porque Ele ressuscitou, eu ressuscitei nele. A ditadura da morte acabou, a morte morreu, o túmulo vazio foi o funeral da morte, na dimensão eterna, no que realmente interessa. Eu e você que cremos, fomos banhados pela vida para todos sempre. E haja o que houver, ninguém no céu, na terra, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, não se preocupe se você não tem o status que a religião confere, se você não tem o status que a humanidade gosta de apreciar. Saia por aí como Madalena, como eu disse, aqueles 2 anônimos, como Pedro, como outros que ali estiveram. Onde você passar, deixe o cheiro de vida da vitória de Jesus e mostre na sua própria vida que Ele está vivo e reina e é Senhor de tudo e de todos
para todo sempre, vitória consumada, final, imutável, irreversível. Quem quiser crer, creia, quem não crê, não verá. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a glória, amém.